Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Gabriel Figueiredo e estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. E no vídeo de hoje, isso não é uma serpente. E isso, com certeza, está muito longe de ser uma flor. Na natureza, nem tudo é o que parece, e imitar outros organismos às vezes pode ser uma estratégia bem interessante para a sobrevivência. A isso, damos o nome de mimetismo. O mimetismo é uma estratégia de adaptação evolutiva na qual os organismos são capazes de imitar características físicas ou comportamento de outras espécies, garantindo assim alguma vantagem de sobrevivência. Esta é considerada uma estratégia evolutiva porque estes organismos acabam tendo vantagens ao imitar outro organismo. Então essa característica acaba sendo passado ao longo de suas gerações e se fixando nessa espécie. É importante, antes de tudo, esclarecermos que mimetismo não é a mesma coisa que camuflagem. Na camuflagem, uma espécie se assemelha muito ao ambiente em que ela vive, o que garante que ela se esconda mais fácil de predadores ou que seja capaz de surpreender as suas presas na hora de realizar um ataque. Já no mimetismo, a espécie não vai ser parecida com o ambiente, mas sim com organismos de outra espécie, de forma a conseguir algum tipo de benefício. Existem dois tipos básicos de mimetismo, o mimetismo batesiano e o mimetismo milleriano. O mimetismo batesiano é quando uma espécie inofensiva imita o padrão de cores ou de comportamentos de uma espécie perigosa ou venenosa, possibilitando assim enganar seus predadores, como, por exemplo, temos a cobra conhecida como cobra coral falsa, da espécie Oxorpus petolarius, que é inofensiva e evita a predação por possuir um padrão de cores semelhantes ao da coral verdadeira, Micrurus frontalis, que é altamente venenosa. Já o mimetismo milleriano é quando duas ou mais espécies venenosas ou perigosas compartilham características semelhantes, como padrões de cores vivas ou formatos corporais específicos. Essas espécies, que podem ser aparentadas ou não, se beneficiam mutuamente, já que seus predadores aprendem a evitar todas as espécies com as características semelhantes. A borboleta vice-rei, da espécie Limenitis archipus, e a borboleta monarca, da espécie Danaus plexippus, são um exemplo desse mimetismo defensivo. Apesar de serem de espécies diferentes, elas possuem um padrão de coloração muito semelhante, uma coloração de advertência, que mostra para os predadores que elas são venenosas ou que possuem um gosto muito ruim para esses predadores. Essa estratégia de coloração de aviso é bem comum na natureza, e damos a essa característica o nome de aposematismo. Na natureza, podemos perceber vários exemplos bem curiosos de mimetismo. Por exemplo, ao ver esse animal, que inseto você diria que ele é? Se você respondeu formiga, sinto lhe informar, mas esse animalzinho não é uma formiga, ele nem mesmo é um inseto. Trata-se de uma aranha do gênero Mimaracne. Esse é um gênero de aranhas saltadoras especializadas em imitar formigas. Por se assemelhar bastante às formigas, tanto em aparência quanto em comportamento, essa aranha é capaz de se aproximar facilmente de formigas ou outros insetos que não a veem como ameaça, e então a aranha pode se aproximar facilmente da sua refeição. E além de usar sua aparência para poder conseguir capturar suas presas, essas aranhas ainda utilizam essa habilidade para poder se refugiar dentro de colônias das formigas, a fim de garantir a sua proteção contra outros predadores. Afinal, não é qualquer predador que vai querer se meter com um exército inteiro de formigas. Mas não somente os animais realizam mimetismo. Podemos perceber essa estratégia também em algumas plantas. Um exemplo muito interessante é a Orphis apífera, conhecida como erva-abelha. Ela recebe esse nome devido a uma curiosa habilidade. A flor dessa espécie de orquídea imita a fêmea de uma abelha da espécie Eucera nigrilabris, tanto na aparência quanto no odor. O macho dessa abelha,
ao ver o que ele pensa ser uma fêmea de sua espécie liberando feromônios, voa desesperadamente na direção dessa flor na intenção de copular. Nesse movimento, a abelha acaba entrando em contato com o pólen da flor e, ao se aproximar de outra flor desta espécie, ele leva este pólen e garante assim a reprodução da orquídea. Outra planta que possui uma estratégia de mimetismo muito interessante é a Bochylla trifoliolata, uma trepadeira que foi descrita em 1839, mas foi só em 2014 que alguns cientistas perceberam que esta espécie imita as folhas de outras plantas. Não só no formato, mas também no tamanho e até a cor. À medida que essa planta cresce, ela vai imitando as folhas da planta em que ela está apoiada, e se estiver apoiada em mais de uma planta, um único indivíduo pode imitar as folhas destas duas plantas distintas. O doido é que não temos certeza de por que isso acontece, talvez seja para evitar ser devorada por herbívoros. Assumindo que a Bochylla trifoliolata pode imitar plantas menos apetitosas. E se não sabemos por que ela faz isso, como ela faz é ainda mais curioso. Afinal, para saber qual planta imitar, ela não precisaria ver essa planta antes? Alguns cientistas levantaram a hipótese que essa espécie poderia ser capaz de captar sinais químicos produzidos por outras folhas, a fim de as imitar, mas ainda não temos certeza sobre isso. Essa capacidade de mimetizar não é exclusiva de animais ou plantas. Em uma viagem a uma savana da Guiana em 2006, os cientistas estadunidenses viram uma planta que possuía flores um pouco diferentes do que estavam acostumados. Esse fungo da espécie Fusarium chirophyllum infecta plantas do gênero Chiris. Ao fazer isso, o fungo impede que a planta continue produzindo suas flores e mimetiza a aparência e o aroma das flores dessa espécie, sendo capaz até mesmo de refletir luz no espectro ultravioleta, um espectro luminoso visível para os insetos e utilizado pelas flores para atrair estes animais. O inseto é então atraído até o fungo a fim de encontrar pólen, mas no lugar do pólen dá de cara só com esporos do fungo, que não fazem mal nenhum àquele animal, mas acabam pegando carona no inseto, podendo se espalhar e assim infectar outras plantas. E sobre as espécies apresentadas no começo, temos essa linda cobrinha que na verdade se trata de uma lagarta de mariposas do gênero Hemeroplanis, que se assemelha a pequenas serpentes para afugentar predadores. E a tal flor, na verdade, está muito longe de ser uma orquídea. Trata-se de um dos predadores mais interessantes da classe dos insetos, um louva-a-Deus. Esse animal pertence à espécie Hymenopus coronatus, conhecido, claro, como louva-a-Deus orquídea. O mimetismo é um exemplo de como a seleção natural pode moldar as características dos organismos ao longo do tempo, fazendo com que eles se adaptem melhor ao ambiente em que vivem. E assim, a vida segue o seu curso, em que a seleção natural dita as regras e os mais adaptados vão sobreviver. Assim, a natureza nos mostra que, para sobreviver, precisamos estar sempre em processo de adaptação. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para apoiar o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.